Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje eu quero começar a aula falando sobre o que é produção da existência. Desde os princípios dos tempos, o ser humano ele produz objetos, ferramentas e armas para facilitar a sua vida, para facilitar o seu trabalho. E dependendo do modo de vida que o ser humano tem, os objetos e o trabalho são diferentes. Essa característica de produção de itens para a sua sobrevivência deu origem ao que os historiadores chamam da produção da existência. E assim sendo, atualmente a nossa produção de existência ela está praticamente dividida em espaços rural e espaço urbano. Lembrando que o espaço rural é o campo e o espaço urbano são as cidades, ok? Vamos falar então sobre quais são as produções de existência que existem no meio rural e no meio urbano. No meio rural, nós temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Hoje, essas atividades são chamadas de atividades econômicas e não mais de atividades de produção de existência. E na cidade, nós temos atividades como a indústria, o comércio e a prestação de serviços, que seriam, no caso, os dentistas, os bancos e etc. Continuando, é muito complexo a gente classificar uma atividade econômica ou também um espaço entre rural e urbano. Por quê, meninos? Veja bem, horta. Horta é uma plantação de verduras. Uma plantação de verduras é algo característico do espaço rural. Porém, você encontra muitas hortas instaladas nas cidades. Então, como você diria que a horta pertence ao espaço rural, sendo que existem hortas presentes no espaço urbano? E aqui também, a indústria. A indústria, deixa eu pegar aqui. A indústria ela é uma atividade econômica características da cidade, mas existem muitas indústrias que montam a sua estrutura no campo bem próximo das plantações para evitar gastos com transporte de matéria-prima. Então, é uma atividade econômica urbana que está presente no meio rural. Por isso tornou-se tão complexo classificar e dividir as atividades econômicas em rurais e urbanas. Além disso, também nós temos aqui o caso das cidades pequenas e o caso das cidades grandes. Todo mundo fala que cidade é uma área urbana, com aspectos urbanos. Se você olhar para a primeira imagem, que é uma cidade grande, você vai ver claramente que ela é repleta de aspectos urbanos, né? Os prédios enormes, a falta de espaço, as ruas pavimentadas, uma casinha do lado da outra, tudo muito apertadinho. Mas se você parar para olhar uma cidade pequena, Guaíra é uma cidade pequena, meninos, você vai ver que as cidades pequenas elas apresentam certos tipos de configurações, de características que são rurais, como por exemplo você encontrar uma carroça de boi andando por uma rua pavimentada. Carroça de boi é um meio de transporte rural, mas que está muito presente nas cidades pequenas. Então, existe ainda assim a classificação de rural e urbano, mas a gente pode encontrar elementos urbanos na área rural e elementos rurais na área urbana. Agora, meninos, vocês vão pegar a apostila Grupo 3, que a tia Letícia vai grifar com vocês tudo isso que eu acabei de explicar. Vamos lá? Meninos, vocês vão colocar a apostila Grupo 3 na página 210. Aqui na página 210, nós vamos observar estas imagens. O primeiro exercício da aula de hoje é relacionado a essas imagens. Bom, a primeira imagem, ela é claramente uma imagem que representa o ambiente rural. A gente está vendo aqui árvores, pasto e animais. A segunda imagem, ela é uma imagem que representa claramente o espaço urbano. Nós temos aqui uma construção de casas em cima de um morro, tudo muito apertado, tudo muito junto, tudo muito próximo.
A imagem 3 é uma imagem que retrata também o espaço rural, mas a imagem 3 necessariamente é uma imagem do interior do Brasil, provavelmente região Nordeste, porque a gente está vendo um solo bem seco e as árvores bem secas, né? E a imagem 4, claramente, ela representa um espaço urbano, porque a gente está vendo uma rua com um grande engarrafamento de veículos. Na página 210, nós não vamos grifar nada, nós só vamos observar e analisar cada uma dessas figuras. Agora nós vamos para a página 211. E na página 211 você vai grifar. Ao verificar essas diferenças, alguns critérios podem ser usados para a classificação das paisagens, como as características econômicas, culturais, sociais e políticas. Nós observamos 4 fotos e nós percebemos que essas fotos elas têm grandes diferenças. E são essas diferenças que geram as classificações. E essas classificações gerou uma grande divisão, que é a divisão entre espaço rural e espaço urbano. E aqui eu quero que vocês grifem a produção da existência. Desde a antiguidade, os grupos humanos e as sociedades organizavam-se para produzir alimentos, ferramentas, roupas e outros objetos. Isso dá-se o nome de produção de existência. Então, nós vamos grifar essa parte aqui, ó, agora, ok? Sobre a produção de existência. Lembrando que as atividades econômicas, existem atividades econômicas desenvolvidas no campo e atividades econômicas desenvolvidas na cidade, e essas atividades econômicas, elas são a nossa produção da existência. Vamos agora para a página 212. A economia rural, né? São as atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural. Nós temos a agricultura, o extrativismo e a pecuária. Já tinha falado sobre isso com vocês no slide. E agora nós vamos para a página 213. Economia urbana, nós temos a indústria, o comércio e os serviços, que seriam os médicos, os dentistas, fisioterapeutas, massagistas, nós professores, todas essas pessoas que prestam serviço, algum tipo de serviço para a sociedade, ok? Na página 214 agora, vocês vão grifar as diferenças, né, e semelhanças que nos confundem com a classificação entre urbano e rural. Principalmente aqui eu quero que vocês percebam a diferença que existe entre as construções do espaço urbano e do espaço rural. No espaço rural, as casas têm mais espaço, né? Elas têm uma arquitetura diferente, nós temos barracões para guardar as máquinas agrícolas, o alimento que é colhido. Já na cidade, a construção arquitetônica é diferente. Nós temos prédios, um apartamento em cima do outro. Por quê, meninos? Porque muitas vezes falta espaço, ok? Então, vocês vão grifar concentração arquitetônica, que é a grande diferença entre a cidade grande e a cidade pequena, porque as cidades pequenas, geralmente elas têm uma cultura rural, ok? E aqui eu concluo com vocês aquela parte que eu expliquei, de que muitas vezes existem elementos rurais na área urbana e elementos urbanos na área rural, ok? Vamos para as atividades. A nossa primeira atividade começa na página 215 e é o exercício de número 1. Observe as imagens de 1 até 4 que estão no início das atividades 13 e 14 e descreva o que você vê. Essas imagens, elas estão na página 210 e são essas imagens aqui que a tia Letícia analisou com vocês no comecinho da aula. E aí você vai escrever aqui, ó, tudo que você está vendo em cada imagem, exatamente o que você está enxergando. Em seguida, você vai responder o número 2. Agora, indique as paisagens que retratam o campo e as que representam a cidade. Então, as imagens estão numeradas, 1, 2, 3 e 4. Quais imagens representam o campo? Aí você vai colocar o número aqui. Quais imagens representam a cidade? Você vai colocar o número aqui. Exercício de número 3.
Observe as imagens. Nós temos uma plantação de hortaliças e nós temos uma loja de roupas. Agora, siga as orientações do professor e identifique com os colegas os tipos de trabalho mostrado nas imagens. Lembra que eu mostrei para vocês as atividades econômicas que são desenvolvidas no campo e as atividades econômicas que são desenvolvidas na cidade? E essas atividades econômicas, elas têm um nome. É esse nome que eu quero. Então, por exemplo, aqui a apostila não deu espaço para vocês escreverem. Então, vocês podem escrever aqui embaixo, ó. Cria um espacinho aí e escreve aqui. O que é essa atividade econômica de plantar alimentos? Qual que é o nome que ela recebe? Escreve aqui. E a atividade econômica de vender produtos, qual que é o nome que ela recebe? Você escreve aqui, combinado? Agora vamos para a página 216, exercício de número 4. A cidade e o campo apresentam modos de vida muito diferentes. Você já imaginou como seria viver no campo? Ou, se você mora em uma cidade menor, uma cidade pequena, você já imaginou como seria viver em uma grande cidade? Converse com o professor e os colegas sobre este assunto. Depois, crie uma história em quadrinhos sobre as diferenças entre viver no campo e viver na cidade. Então, vocês têm aqui 6 quadrinhos onde vocês vão criar uma história sobre a diferença entre a vida no campo e a vida na cidade. Exercício de número 5. Qual das imagens retrata o espaço rural? Então, você vai observar atentamente as 5 imagens que vocês têm aí e vai marcar um X na imagem que representa o espaço rural. Exercício 6. Classifique cada imagem como rural ou urbana. Então, vocês vão olhar a imagem e escrever nas linhas aqui embaixo se é uma imagem rural ou se é uma imagem urbana. São 4 imagens que vocês têm aí. Exercício 7. Relacione as características ao tipo de espaço geográfico. Para isso, utilize as seguintes legendas. Você vai colocar número 1, sempre que for agricultura, e número 2, sempre que for... Desculpa, meninos. Vocês vão colocar número 1, sempre que for uma atividade rural desenvolvida no campo. E você vai colocar número 2, sempre que for uma atividade urbana desenvolvida na cidade. Eu vou começar aqui para vocês entenderem como que faz esse tipo de exercício. A agricultura. A agricultura é uma atividade econômica desenvolvida no campo. Então, eu vou colocar aqui número 1. E a indústria? A indústria, ela é uma atividade econômica desenvolvida na cidade, no espaço urbano. Então, eu vou colocar aqui número 2. Daí você vai ler todas as outras características e vai colocar 1 se for característica do espaço rural, ou vai colocar 2 se for característica do espaço urbano. A nossa aula de hoje chega ao fim nesse momento. A tarefa: você vai enviar as fotos da página 210 até a página 218, ok? Um beijo e até a próxima aula, meninos!